Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e hoje com mais uma aula de eletricidade no geral. Agora a gente já falou um pouquinho sobre carga elétrica e como força elétrica meio que funcionava, e agora a gente vai para outro ponto bem específico de eletricidade, que é bem importante, que é campo elétrico e como esse campo elétrico funciona. Ainda vai faltar mais um assunto para acabar com a eletrostática, que seria o estudo das cargas elétricas quando elas estão paradas e o envolvimento que ela tem com as coisas ao redor, que vai ser potencial elétrico. Então, a princípio aqui a gente vai ver sobre o que é o campo elétrico, que é algo bem mais tranquilo, principalmente se você já estudou mecânica e tem uma noção de como o campo gravitacional funciona. Porque já começa no assunto, é basicamente quase o mesmo pressuposto. Não pode dizer que é exatamente o mesmo pressuposto, porque você está lidando com coisas de natureza diferente. Claro, uma coisa é gravitacional, outra coisa é eletricidade. Mas nesse quesito aqui, a gente vai estar trabalhando com uma noção do que está fazendo aqueles corpos sentirem aquela força. Sim, basicamente o campo elétrico ele vai ser uma estrutura utilizada de estudo para você tentar entender o porquê que uma carga está num ponto e ela consegue fazer com que outra carga se mova, ou seja, aplicar uma força sobre ela. E partindo desse pressuposto, o campo, e essa explicação, é que um campo ele basicamente vai ser uma alteração meio que no espaço que vai ser feita por conta de uma carga carregada que vai estar ali. Deixa eu dar um exemplo melhor. Imagina que a gente tem um pano que está simples, reto, ele está tranquilo, e talvez eu bote os exemplos aí de como força gravitacional funcionaria quando você tem esses exemplozinhos de força gravitacional, mas eu vou dar o exemplo para eletricidade. Você tem esse pano reto, tranquilo. Só que a partir do momento que você coloca uma carga, um corpo carregado ali, você tem uma alteração nesse campo ao redor por conta da carga que está sendo colocada ali. Então, a partir disso, você vai ter uma carga naturalmente ali sendo colocada. E em outros pontos se colocam coisas chamadas de carga de prova, que também é um corpo carregado. Só que se diz carga de prova porque nesse referencial que eu estou utilizando, eu vou colocar ela ali para tentar entender qual vai ser o movimento que ela vai ter e qual vai ser a força aplicada sobre ela. Então, imagina que o campo elétrico basicamente é essa deformação do campo ao redor que é causada por conta de um corpo carregado, e a interação entre dois corpos carregados vai fazer com que você tenha uma força elétrica atuando ali por conta desse campo que eles criam. Eu espero que não tenha ficado tão abstrato, mas eletricidade, querendo ou não, é algo bem abstrato de se explicar. Mas observando aqui no quadro e nas escritas que eu passei aqui, dá para observar aqui, por exemplo, a ideia do campo elétrico. Se eu tenho um corpo aqui que é carregado, ele vai ter um campo elétrico ao seu redor, de forma que quando eu coloco uma carga A, uma carga B, uma carga C em pontos específicos, eles vão se comportar de determinadas maneiras a depender da distância. E você vai ter um campo elétrico específico sendo criado por uma carga positiva, da mesma forma que você vai ter um campo elétrico específico sendo criado por uma carga negativa. E esse campo elétrico, o cálculo matemático dele é muito mais simples do que a explicação conceitual, porque o campo elétrico ele vai ser basicamente você pegar a força elétrica, a equação inteira da força elétrica, e você retira, você não retira com a subtração, no caso você divide, ou seja, você meio que exclui dali a carga que não está causando esse campo, ou seja, a carga de prova que eu estou utilizando para testar. Então, se eu tenho esse corpo Q aqui, ele vai gerar um campo ao seu redor, e se eu estou analisando a força que está sendo aplicada nesse corpo aqui, basta eu dividir a carga da carga de prova, que eu vou ter o campo elétrico gerado. E esse campo elétrico ele vai ser um vetor tal qual a força, e naturalmente a gente vai ver sobre linhas de forças, mas do campo elétrico, como matematicamente observando, o sentido e a direção da força vai depender do sentido e a direção desse campo elétrico vai depender da força elétrica e da carga atuando sobre ele, é da carga de prova que você está estruturando e estudando. Por quê? Porque essa carga pode ser positiva ou negativa, consequentemente a força ela pode ser na direção de afastamento dessa carga maior ou de aproximação. Você pode observar aqui nessas relações que você tem uma carga positiva, que ele vai ter uma força de repulsão dessa outra carga positiva, e como a força está indo para lá e a carga é positiva aqui, quando eu faço a divisão você vê que o campo ele é radial para fora, ele está se distanciando também, porque mais com mais dá mais, então o mais, como está sendo para cá, você vai ter essa situação. Você tem outra situação que você tem uma carga positiva aqui e você vai ter uma carga negativa. Quando você tem um corpo positivamente carregado, a força é de atração, então o sentido da força vai ser de aproximação dessa carga positiva.
Só que a carga é negativa, então quando você pega o valor da força para cá e divide por um valor negativo, você inverte o sinal. Se você inverte o sinal de um vetor, você muda o sentido dele, você bota no sentido contrário. Então o sentido do campo elétrico vai ser basicamente contrário e radial. E você percebe que no negativo você vai seguir o mesmo pressuposto, só que a consequência disso é que, na verdade, quando você tem uma carga, como o campo ele vai depender necessariamente só da carga que você está estudando ali, não da relação entre duas cargas, o campo ele sempre vai ser de afastamento, ele sempre vai estar sendo radial para fora de cargas positivas e sempre vai estar meio que entrando em cargas negativas. Essa que é a brisa a princípio. E a equação, como já foi mencionado, como você está pegando o valor da força e dividindo pelo valor da carga, a equação para descobrir qual o campo elétrico é basicamente a constante elétrica lá, o 9 vezes 10 a 9 Newton, blá, 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 vezes a carga do corpo que você está vendo e entendendo qual o campo elétrico ele vai criar, dividido pela distância ao quadrado. Então a gente aqui tem outra coisa que diminui com a distância ao quadrado. Ou seja, se você se distancia uma vez, você diminui essa força em uma vez. Se você se distancia em duas vezes, tem uma distância duas vezes maior, você divide essa força por 4, porque é 2 ao quadrado. Se você vai 3, divide por 9, porque é 3 ao quadrado e por aí vai. É um vetorzinho, é tranquilo, é o mesmo pressuposto da força elétrica. E você tem aqui outra representação do que eu mencionei. Um corpo positivamente carregado vai ter um campo que vai estar se distanciando, e um corpo negativamente carregado vai ter um campo que vai estar se aproximando. E para você descobrir qual é o resultante do campo elétrico em determinado ponto, bem, é simples, eu não vou me aprofundar nesse quesito, porque isso é outro assunto que a gente já viu em outras maneiras e dá para ver ele quando for resolvendo questões especificamente delas. Mas é só dando uma explicada que a resolução, no caso, é simplesmente a soma vetorial, porque você tem vetores que vão apontar para determinados lugares e quando você quer saber qual o resultado, basta você somar esses vetores. Se você tem campos gerados por cargas positivas, um vai para um lado, outro vai para o outro, o campo resultante vai vir para cá, por exemplo. Se você tem campos por cargas negativas, você vai um para um lado para o outro e ele vai vir para cá, por exemplo. E aqui nesse caso, você também, positivo e negativo, você vai ter outra soma de vetores e você faz uma soma de vetores como qualquer outra soma de vetores em qualquer outro assunto que você viu. E daqui você já pode observar que se você tem, por exemplo, cargas positivas em sentidos numa mesma linha, em locais opostos, tipo eu tenho uma carga positiva aqui, eu vou ter uma carga positiva aqui, é muito comum a soma vetorial em um ponto você não ter basicamente você não ter nenhum campo elétrico naquele ponto, porque você acaba fazendo essa soma e a consequência vai ser que você não vai ter campo elétrico e por aí vai. E isso vai gerar algumas consequências que a gente vai ver já já. E para ter uma visualização melhor, a gente tem umas conhecidas como linhas de forças, que são linhas que basicamente vão dizer pra gente para onde estão apontando o campo elétrico desses corpos. Óbvio que na vida real as linhas elas não têm setas e, como já foi mencionado em outros pontos, o positivo e o negativo são convenções, ou seja, o eletronegativo, o próton é positivo por convenção, porque eles vão ter uma determinada natureza específica, só que contrária, e aí decidiu-se que o próton vai ser lido como positivo e o elétron vai ser lido como negativo. Então, assim, dessa forma, você tem linhas que vão ser de afastamento dos corpos positivos e linhas de aproximação dos corpos negativos. Consequentemente, você vai ter uma situação que, saindo do corpo positivo, você vai ter uma linha de campo que vai para o corpo negativo e você vai ter essa natureza de atração entre eles. Só que quando você tem corpos de mesma carga, as linhas delas não podem se sobrepor. Como assim elas não podem se sobrepor? Elas têm que se completar. Mas elas não vão se sobrepor porque a gente está falando que basicamente isso é uma coisa que ela vai funcionar tangencial a linha que está acontecendo, esse campo elétrico que eu estou mencionando. Então, como elas não podem se sobrepor, você vai ter uma situação como essa aqui. Você tem dois corpos positivos, eles obviamente vão se afastar, porque você vai ter uma situação como essa. A consequência de se afastar não é essa situação, porque a situação é uma convenção criada por pessoas para estudar esse comportamento. Mas espero que você entenda que aqui é uma demonstração de como é que eles vão ter uma natureza que vão tender a se afastar um do outro. Além disso, a gente vai ter a densidade superficial de cargas, que densidade, acredito que você entenda como se fosse a quantidade de alguma coisa por alguma coisa, ou seja, a quantidade de massa por volume é uma densidade mais clássica que a gente tem. Para você descobrir qual a densidade de um corpo, você tem a densidade sendo a massa desse corpo dividido pelo seu volume. Você tem outros tipos de densidade, você vai ter densidade superficial, que está relacionada à área dos corpos, você vai ter densidade linear, que vai estar relacionada a só uma dimensão de um corpo. Mas a densidade ela não serve só para massa e só para quilograma por metro cúbico, por exemplo. Mas também outras coisas específicas, como aqui você teria a densidade de carga, ou seja, quanto de carga está
espalhada numa determinada área. E você vai ter aqui uma situação de corpos que estão carregados, de certa forma, mas eles, quando estão carregados, as cargas não vão ficar se movimentando a todo momento. Ele sempre vai tentar encontrar um ponto de equilíbrio. A natureza ela sempre vai tentar funcionar dessa maneira. Então, quando você tem um corpo carregado, ele sempre vai se movimentar, principalmente o corpo condutor, que você tem a liberdade ali dos elétrons, sempre vai se movimentar até que meio que a força entre eles seja a menor possível, eles não tenham que ficar se movimentando, e vão se espalhar da melhor maneira possível ali. E para isso, você vai ver que eles vão se separar dessa maneira e você vai ter uma carga espalhada pelo corpo e você tem uma densidade que é a quantidade de carga pela área. Só que eu falei sobre esse movimento porque, por exemplo, tem uma natureza interessante que é vista experimentalmente, que as cargas elas tendem a se concentrar em pontas. Ou seja, quanto mais pontiagudo é o local, mais as cargas vão acabar se concentrando ali de maneira que vão tender a encontrar o equilíbrio eletrostático no corpo. Então, você tem situações em que as pontas elas possuem cargas maiores, então por isso é bom tomar cuidado. É por isso, por exemplo, que para raios eles são coisas pontiagudas, ou por exemplo, porque raios caem em árvores ou coisas que são pontiagudas e é meio perigoso você estar com guarda-chuva, por exemplo, na chuva, quando tem raios, porque você vai ter uma pontinha ali, né? Mas essa é uma das situações, porque você vai ter mais cargas concentradas ali naquele ponto. E a gente também não vai trabalhar só com pontos carregados, a gente também vai ter um campo elétrico sendo criado por condutores maiores. E uma coisa que aqui é só um exemplo de uma malha que malha de metal, que eu não esqueci qual o nome específico, mas o importante é entender que esses corpos estão carregados, eles estão criando campos ao seu redor e dá para você observar esse campo aqui. É que quando você tem um corpo carregado, que ele não tem uma dimensão desprezível aqui, por exemplo, esse anel, o interior desse campo tem consequência de que o campo elétrico aqui dentro vai ser nulo. Esse campo elétrico vai ser nulo por algumas consequências bem básicas, mas como foi mencionado, você vai ter um monte de carga que vai estar separada aqui dentro, e quando essa carga vai gerar uma força nesse ponto, você vai ter outras cargas aqui que vão gerar outra força nesse ponto, de maneira que, fazendo um somatório inteiro, vão se equilibrar. Então, consequentemente, o campo elétrico ali dentro vai ser nulo, e você vai ter algumas consequências gerais sobre isso, como uma proteção eletrostática dentro de coisas fechadas. Um ótimo exemplo é a gaiola de Faraday, que meio que, se você está dentro de um corpo fechado, e eu falo fechado não necessariamente com as janelas fechadas, porque a gaiola é uma coisa que não tem janelas, né? Mas você está dentro de um corpo, o campo elétrico ali dentro vai ser nulo. Você vai ter as cargas, sempre que você tem um corpo carregado, elas vão se distribuir na superfície, que elas vão procurar a maior distância possível das outras cargas para se espalhar ali, como já foi mencionado. Então, por exemplo, se você está dentro de um carro, você não precisa, ou dentro de um avião, você não precisa ter nenhum medo de raio, porque o raio vai bater ali no carro e ele vai se espalhar assim pelo redor e vai sair por baixo. Ele não vai entrar, porque dentro ali você tem um campo elétrico nulo, então você está meio que protegido ali por conta dessa proteção eletrostática. Então, o campo elétrico ali internamente é nulo. Aqui também tem um condutor esférico, que é mais um exemplo, porque a gente não vai trabalhar com coisas tão complexas e com geometrias tão complexas. Mas aqui é só uma exemplificação de como é o campo elétrico gerado por um condutor que vai ser maior do que um tamanho nulo. Só que é interessante observar que se você tem um condutor esférico, ou seja, uma esfera bonitinha aqui, idealizada, o campo elétrico em determinado ponto ele vai ser exatamente igual à conta que você faria para como se fosse um ponto. Só que esse ponto centrado no centro desse condutor esférico. Nesse caso aqui você teria o K vezes o Q dividido pela distância ao quadrado. Só que é interessante observar aqui, por mais que nesse ponto aqui você dependa da distância inteira até o centro, dentro do condutor, como já foi mencionado, o campo elétrico ele vai ser nulo. Então você tem noção de que o campo elétrico no interior é nulo, mas a partir do momento que você sai do interior do condutor, principalmente esférico, você vai naturalmente calcular o campo elétrico gerado em determinado ponto, como se esse condutor aqui na verdade fosse um ponto aqui no ponto O, e como você calcularia com qualquer outra conta. Acho que eu falei a mesma palavra umas 15 vezes. Vamos lá. E a gente tem também a situação do campo elétrico uniforme, que o nome ele já meio que dá uma noção do que é um campo elétrico. Ele vai ter mesma direção, sentido e magnitude, intensidade em qualquer ponto, naquele ponto que você está estudando. E aqui não vai ser uma coisa tão muito de estudar em eletrostática, mas vai aparecer muito eletrodinâmica, porque normalmente você vai trabalhar com campos elétricos uniformes para trabalhar com movimento de cargas
e outros tipos de cálculos. Então, chegando lá, a gente já dá uma olhada nisso especificamente. Mas uma maneira melhor de se criar, normalmente, como se criam os campos elétricos uniformes, é você pegar uma placa aqui plana A, você pega uma placa plana B, você bota aqui uma carregada positivamente com a mesma carga, você bota aqui uma carregada negativamente, de maneira que, da mesma forma que você vai ter o campo elétrico de A indo daqui até aqui, você tem o campo elétrico de B saindo daqui, só que é de entrando, né? Então vai saindo do A, vai indo até o B, e por mais que você se distancie de determinada forma da placa A, você vai se aproximar da mesma distância da placa B, de maneira que você vai sempre equilibrar o campo elétrico e ele sempre vai permanecer constante. E você vai ter essa situação. E você vai gerando coisas como a diferença de potencial, que a gente vai ver sobre potencial elétrico, e gerando assim correntes elétricas. Mas agora já dá para mencionar, por exemplo, como é que funciona o raio, o relâmpago e o trovão. Basicamente, o relâmpago e o trovão, eles são consequências do raio, porque o relâmpago vai ser a luz que você está observando, o trovão vai ser o som ensurdecedor que se cria por conta que, basicamente, o que está acontecendo ali? Você vai ter um corpo que está bem carregado, o corpo está muito carregado, que é uma nuvem quando está chovendo, principalmente em situações específicas. Eu falo que ele está bem carregado porque para ele gerar uma corrente elétrica no ar, você precisa de muita carga, você precisa quebrar uma coisa chamada barreira dielétrica do ar, que é muito, é como foi mencionado anteriormente quando eu estava falando sobre condutores e não condutores, é que é uma coisa, na verdade, a gente só parte do pressuposto que para algo ser condutor, ela vai ter uma facilidade maior em um determinado referencial de movimentar cargas. Só que a depender da diferença de potencial, a depender da diferença de cargas que você coloca em dois pontos, qualquer corpo pode conduzir eletricidade de certa forma. Só que no nível de experimentos que a gente vive, a gente vai ter uma série de materiais específicos que vão funcionar de maneiras específicas. Só que chega um momento que é tão grande essa carga elétrica numa nuvem, que ela, com o solo também, que vai ter uma carga elétrica muito grande, mas essa diferença de potencial com o solo vai fazer com que, principalmente no começo, ela rompa essa barreira dielétrica do ar, passe muita carga da nuvem, que por uma descarga inicial ela vai se ramificando ali pelo ar, até que chega numa distância suficientemente próxima do chão, que também o chão vai acabar, por conta esse campo elétrico muito intenso, vai quebrar essa barreira e as cargas vão se movimentar ali e vai ter uma descarga, primeiro a descarga inicial, depois uma descarga de retorno, que vai gerar o raio, o relâmpago e o trovão que a gente vê por conta dessa situação. E por conta do poder das pontes, como mencionei, você vai ter o raio ele procurando também melhor lugares que são pontiagudos, porque ali você tem uma concentração maior de cargas, e como mencionei, você está ali com cargas diferentes que vão criar um campo elétrico muito intenso o suficiente para você quebrar a barreira dielétrica do ar. Bem, um bom exemplo de como o ar ele não é um bom condutor é que, se você está passando debaixo de um poste, você não leva um choque, porque o que é condutor ali que está movimentando as cargas é os fios, fio de cobre, etc. Eles são utilizados para isso por conta da sua condutibilidade elétrica muito boa. Mas, sei lá, o ar, o solo, a terra, a madeira não vão servir para isso. Então, sei lá, se tiver uma corrente elétrica numa madeira e ela não for grande o suficiente, você não vai tomar choque, porque ela não vai te ver como terra para distribuir essa carga. No máximo, ela vai ficar contida ali num ponto específico e não vai funcionar como condutor, no qual, quando você eletriza, ele, como mencionei, vai se separar, vai basicamente passar por todo o seu corpo para ele ficar meio que equilibrado eletrostaticamente. Quando você pega um corpo que não é condutor e você eletriza um ponto, por conta da força não conseguir ser grande o suficiente, ele vai permanecer eletrizado naquele ponto. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo aqui é mais uma aulinha e eu espero terminar logo essas aulas para ter todas aqui nesse canal. E tem coisas além de aulas, como eu já publiquei um vídeo sobre Alice no País do Quanto, que é resumo de livro. Espero publicar logo os próximos. Logo mais, tem vídeo de resolução de questões, tem vídeo de outras coisas que vocês podem assistir aí, divulgação científica também. Então é isso, muito obrigado. Manda para alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. Deixa seu like, por favor, se inscreve no canal. Muito obrigado e tchau!